Olá, vamos para mais um episódio dos Provérbios da Bíblia, Sabedoria de Salomão, e aqui a gente vai dar início hoje ao nosso capítulo 24. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, e que possamos aproveitar juntos aqui nesse estudo essa oportunidade de a gente extrair dessas passagens, né, peças importantes para a nossa vida, né, para o nosso dia a dia. Bom, então, para iniciar o nosso capítulo 24, ele é um capítulo que ela nos ajuda a gente se relacionar de uma forma saudável com as adversidades, né, com as situações contrárias, né, e nos adverte também bastante sobre também aquilo que a gente já vem falando, né, sobre a preguiça, o caminho dos ímpios, o caminho dos tolos. Então é um capítulo que vai falar bastante sobre isso também, e muito mais, né? E a gente já começa o capítulo 24, no versículo 1, falando já o primeiro e o 2 juntos, tá? Tô com a Bíblia aqui do lado, por isso estou olhando aqui pro lado. Vou botar ela um pouco aqui na minha frente. E vamos lá, quem quiser acompanhar, sabemos que isso é muito interessante a gente enfatizar que a Bíblia tem várias interpretações. E o que importa aqui é a gente tirar a essência, né? Pode mudar ali um termo, uma palavra, uma preposição, um artigo, alguma coisa assim, mas o importante é a essência que a gente tira e a correlação que a gente utiliza para o nosso dia a dia. Então vamos que vamos? Tamo junto! Vamos lá. O primeiro versículo 1 e 2 do capítulo 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, pois o seu coração medita a violência e seus lábios falam maliciosamente. Isso aqui é um aviso, já é uma advertência para que a gente esteja atento a essas situações que podem realmente nos levar a um caminho perigoso, né? Então, quando ele fala, não inveje os homens malignos, não inveje algo que foi conquistado de forma negativa. Não inveje algo, castelos e construções de algo que foram adquiridas de uma forma imprópria, de uma forma nossa, que é totalmente contrário à honestidade, à certeza, à verdade. Então não inveje coisas assim dos outros, e principalmente de pessoas, porque e ele ainda fala assim: nem deseje estar com eles, pois o coração dessas pessoas ela medita sobre violência e os lábios dessas pessoas falam maliciosamente. Então, ele dá dois avisos aqui: não invejes e não se misture com pessoas assim, para que você não faça parte do bolo também. Na hora que a justiça divina vir derrubando tudo, você não seja levado junto. Então é uma advertência realmente, um aviso muito importante para que nós, né, estejamos atentos a não se misturar, né? Quem porcos se mistura, farelo come. Então, uma laranja podre, você se juntando à laranja podre, você vai pegar aquela podridão também. Daqui a pouco você está com mofo também. Então já começa, já entra o 24, ele já entra com os pés nos peitos, já entra de sola para que a gente logo com uma advertência. Próximo versículo é o 3 e o 4. A gente vai falar juntos, o capítulo 24, o 3 e o 4. E aqui o 3 e 4 ele fala o seguinte: pelo conhecimento se enche as câmaras de tudo que é precioso e agradável. O homem sábio, ele é forte, e o homem de conhecimento aumenta a sua força. Olha que forte isso aqui, gente. Ele está falando de duas forças. Ele te incita a buscar o conhecimento. Pelo conhecimento, você enche as câmaras de tudo. Você edifica sua casa, você edifica seu patrimônio, enche as câmaras de tudo que é precioso e agradável. Então, o que ele está já de cara no versículo 4, ele já fala o seguinte: cara,
Vá buscar conhecimento, não deixe de buscar conhecimento, porque conhecimento ele enche as câmaras que vão te dar, é como se fosse aqueles silos que você vai colocando, os armazéns, você vai depositando as suas colheitas lá, suas buscas lá, guardando ali, para uma hora, uau, aquilo vira à tona, aquilo se tornar movimento e se tornar sabedoria. Porque ele complementa assim, o sábio, ele é forte. O homem de conhecimento, ele aumenta a sua força. O homem, a pessoa que adquiriu a sabedoria, que ele fala, o homem sábio, ele é forte, mas a força veio da onde? Do conhecimento. O conhecimento, ele aumenta a força. Por quê? O que é o saber? O que é a sabedoria? É botar o conhecimento em prática. Se eu pego e boto em câmaras, eu pego agora, me aproprio desse conhecimento e utilizo ao meu favor, eu me torno sábio. A sabedoria, ela me torna forte. Mas o conhecimento, ele aumenta a sua força. Mesmo eu forte, eu procurando mais conhecimento, mais força eu estou trazendo, mais sabedoria eu estou trazendo e mais sábio eu estarei me tornando. Então, aqui também é uma advertência de busca, é uma advertência para a prosperidade. Que caminho fantástico é isso aqui. Tenta visualizar assim conhecimento, deposita ele em locais certos da sua vida, utilize-os, fica forte, se fortaleça e não deixe de buscar. Não deixe de buscar. Muito bom, já começamos muito bem o capítulo 24. Vamos aqui no nosso 5. Aqui a gente vai falar ele sozinho, tá? O homem sabe. Não, apesar que. Ih, gente, acabei falando. Acabei. Mas assim, são coisas que a gente é levado, né? Então a gente tem que entender aqui, por exemplo, eu pulei o versículo 3. Vamos voltar aqui no versículo 3. Mas valeu já o 4 e o 5. Era fantástico isso aqui, a gente pula. Mas você vê que o meu olho bateu direto no 4 e 5 e a mensagem veio. Mais a 3, versículo 3 do capítulo 24. Com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se afirma. Fortíssimo aqui. Então, olha só, vamos pegar o que a gente acabou de falar. A sabedoria te torna forte. Logo, ela edifica a casa, ela monta, ela levanta seus castelos, ela levanta o seu muro. E com o entendimento de tudo isso, ela se firma. O entendimento é o conhecimento. Sendo profundo conhecedor de como você levanta o seu muro, como você edifica o seu castelo, edifica a sua casa, edifica a sua família, você tem agora o entendimento. O entendimento é o sábio, é o cara que pegou o conhecimento, colocou em prática, edificou, agora ele já tem o entendimento. Se for pedido a você para fazer de novo, você vai fazer de novo, baseado no entendimento que você já tem, da força que você adquiriu. Muito forte isso aqui. Para mim deveria ter sido assim mesmo, invertido conforme aconteceu aqui agora. Então, feliz aí essa linha de pensamento que seguiu para nós aqui. Vamos que vamos. Vamos para o versículo agora aqui, no nosso versículo 6. Isso, 6. Pois com conselhos prudentes farás a guerra. Na multidão dos conselheiros há vitória. Quando a gente fala guerra, farás a guerra nos leva ao seguinte pensamento: a luta, a perseverança, a luta por uma causa, a estratégia, a planejamento. Então, quem busca conselhos prudentes, farás a guerra santa, a guerra boa, a guerra calculada, ele tem estratégia, ele tem meta, ele tem objetivo, ele segue um planejamento devido para poder alcançar seu alvo, para que a missão seja cumprida. Mas para isso, eu tenho que estar aberta para conselhos sábios.
porque na multidão dos conselheiros há vitória. Se eu for em busca de conselhos sábios, a vitória ela pode vir à tona. E o que pode ser esses conselheiros sábios? A vida que às vezes coloca um amigo no nosso lado para nos dar uma direção, dar uma palavra, um pastor, um padre, um guru, independente da sua religião, que possa realmente te abrir a sua mente para que você reflita, que você entre em reflexão, para que a razão aconteça, para que você faça uma guerra boa, trave uma guerra que realmente você vai sair vitorioso. Então é isso que ele quer falar aqui. Os nossos valores que a gente já tem dentro de nós, eles determinam as nossas atitudes. Guarda isso. Os nossos pensamentos que a gente tem, eles dirigem as nossas ações. Guarda isso. O que fazemos, o que executamos, é determinado pelaquilo que pensamos. Grava isso. Então, a gente não é muito difícil a gente transitar nessa terra se a gente tiver mentores, por exemplo, pessoas que a gente modela que são insensatas, ímpios, tolas, pessoas imprudentes. Eu não vou conseguir êxito na minha vida seguindo pessoas assim, seguindo conselhos de pessoas assim. Por isso que é muito importante você, ao se identificar com alguém, tente ver o que é essa pessoa fora daquele contexto que ela prega, a vida dela, como ela segue sua vida, como ela conduz, sua moral fora daquele lugar. Se tem moral para bancar realmente aquilo que professa, aquilo que diz, para que você não seja engabelado facilmente. Vamos para o nosso versículo 7, capítulo 24, e fala o seguinte, aqui vamos falar ele sozinho também. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo. Na porta ele não abre a sua boca. Isso aqui é óbvio, porque assim, o tolo, o ímpio, o insensato, aquele que não tem um coração ensinável, né, o irreverente, o bocudo, essas pessoas, elas são tão arrogantes, tão prepotentes, vaidosas, soberbas, que não vão aceitar a voz que a sabedoria entrega. Elas acham que só o conhecimento basta, que ele em prática não precisa ser dado em prática, e isso talvez vai dar muito trabalho. O preguiçoso pensa assim, vai dar muito trabalho fazer isso, mas se eu não fizer, se eu não botar a mão na massa, eu nunca vou me tornar sábio. Então por isso que ele fala, a sabedoria é demasiadamente alta para o tolo. Porque vai dar trabalho, vai ter compromisso, vai ter verdade, vai ter dedicação, você vai ter que sangrar no corpo, vai ter que suar a camisa. E não quer isso? Não quer sair da sua zona de conforto? E não. E ele fala, na porta ele não abre a sua boca. É óbvio. Não tem nem coragem, talvez, para falar de algo que não sabe. Porque vai passar vergonha. Você imagina aquele que não busca a sabedoria, que gosta, que é a zona de conforto que eu falei, que não é o buscador, que não vai buscar, que busca o conhecimento, mas não coloca em prática. Numa roda de amigos onde, por exemplo, tá todo mundo filosofando, essa pessoa não consegue nem entrar, porque qualquer coisa que ela falar, ela vai ver que ela está falando besteira. Então, rapidamente a gente vai ver, talvez numa reunião, numa palestra, num encontro, alguma coisa, pessoas falam uma besteira tão grande que abre a sua boca. Por isso que ele fala, a porta ele não abre a sua boca. Que abre a boca para falar besteira que você vê, pô, essa pessoa é uma tola em falar uma coisa dessa. Talvez não estudou, ou talvez nunca botou isso em prática para falar sobre. Nunca passou por isso. Então,
Se nunca passou por isso, você não se tornou sábio naquilo, você só tem o conhecimento. Quem passou sabe, então adquiriu realmente um saber, um entendimento sobre aquilo. Então é por isso que é muito importante passar pelas experiências, sim, e absorver o conhecimento daquilo ali. Muito bom, esse versículo 24 está fantástico hoje. Vamos para o nosso versículo 8, e aqui fala o seguinte: aquele, vamos ver aqui, aquele que cuida em fazer o mal, mestre de maus intentos o chamarão. Aquele que se gosta de manter em pecado, que pecado é igual a transgressões, aquele que gosta de se manter cometendo transgressões contra a verdade, contra Deus, são os mestres das intrigas. Os mestres de maus intentos o chamarão. Os mestres malignos o chamarão. Porque o que essa pessoa será desses mestres de intriga, esses mestres malignos, esses mestres do mal, que de alguma forma essa pessoa está sobre as suas cordas, como se fosse uma marionete. É exatamente o que essa pessoa vai ser, marionete, na mão desses mestres, que ele fala aqui, mestres de maus intentos o chamarão. Olha só, já está dando um aviso, a advertência de novo. Tipo assim, meu amigo, para de ficar fazendo mal para você não ser fantoche na mão do mal, de mestres do mal. Isso a gente nem vou falar os mestres do mal, nem vou ficar falando sobre isso. Mas já dá para ter uma ideia. Então, assim, aquele que semeia maldade, colherá maldade, será fantoche da maldade, será fantoche dos mestres de maus. Então, tome cuidado a quem você segue, para que você não seja um fantoche, uma marionete. Siga seu coração, a sua verdade, não se deixe aprisionar por nada. Você veio para esse mundo para ser livre. Você tem um direito de escolha. Ninguém precisa escolher por você. Você pode escolher por você o que é melhor para você. Simples assim. Versículo 9. Os propósitos do tolo são pecado. O zombador é abominável aos homens. Complementa exatamente o que a gente está falando. Uma árvore má, você acha que uma árvore má, ela dá bons frutos? É óbvio que não. Não nesse mundo. E acho que nem no mundo espiritual. Pô, como é que pode numa mesma planta uva dar figo? Cara, não existe isso. Então, é aquela questão, né? Uma fonte de água salobra, ela pode jorrar água doce? Porra, não tem como, gente. Não tem como isso. Então, assim, a gente fica às vezes até um pouco pasmo mesmo. Às vezes até a gente tem que controlar, às vezes, internamente nossa revolta, porque a gente vê um caminho tão tortuoso que a pessoa leva. Será que ela não enxerga isso? Mas aí é aquilo, tem coisas que a gente pode controlar, tem coisas que a gente não pode controlar. Vamos tentar controlar aquilo que a gente pode controlar, que pelo menos somos nós mesmos por enquanto, né? E o outro que aguarde, mas que a gente ore, porque o propósito do tolo, daquele que busca negatividade, é a transgressão, que ele fala aqui, é o pecado, é a transgressão. E o zombador é abominável, aquele que zomba, aquele que faz a maldade, aquele que é o escarnecedor. Esse é abominável, porque esse é o tipo de pessoa que ninguém quer perto. É pessoa que só vai trazer intriga, vai trazer transgressão. Se afaste de pessoas assim. Pessoas assim, elas não querem nem ser ajudadas. Quando você oferece ajuda, elas se afastam.
Mas não tem problema da gente não oferecer ajuda. Oferece a mão, só não oferece o corpo inteiro. Oferece a mão, que mesmo se ela der negativa para você, virar as costas e não quiser naquele momento, pelo menos você deixou a semente, você plantou a semente ali para essa pessoa. Um dia ela vai lembrar, no momento que ela estiver na lama, ela vai lembrar do teu chamado que você fez para ela lá atrás e ela não pegou na sua mão. Vamos lá, vamos que vamos junto, vamos que junto, vamos aqui. Versículo 11. Livra os que estão destinados à morte e salva os que cambaleiam para a matança. Isso aqui é um pedido, como se tivesse um pedido para que, tipo assim, livra os que estão destinados à morte e salva os que cambaleiam para a matança. Aqui é um pedido para misericórdia. Que Deus tenha misericórdia daqueles que estão destinados à morte, daqueles que procuram caminhos fechados, caminhos tortuosos, tudo isso que a gente acabou de falar aqui do versículo 8 para baixo. Do 8 até o 9, né? Até o 9. Então antes desse 11, eu tô no 11, mas vamos subir aqui pro 10, que eu pulei o 10 de novo. Hoje a visão ela tá batendo nos outros aqui, né? Então vamos pegar o 10 aqui. Se te mostra fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força? Livra os que estão destinados à morte, salva os que cambaleiam para a matança. Pegando o 10, se te mostra fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força? Eu comecei pelo 11, citei o 11 ainda há pouco, mas vamos primeiro desenvolver o 10 aqui, que eu acabei pulando. Porque aqui não tem uma linha, não tem junto aqui não. Aqui dá pra gente poder desenvolver os dois juntos, mas eu quero seguir a ordem cronológica. O 10 fala, então eu vou repetir. Se te mostra fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força? É tipo assim, a vida ela te bate? Te bate. A vida é dura? É dura. As provações elas são difíceis? São difíceis, é óbvio. O caminho a gente vê que geralmente ele não é reto, ele é tortuoso. As veredas do caminho do Pai é perigosa? É óbvio. Quando buscamos o caminho espiritual, é complicado. Qualquer caminho que a gente busca para a nossa evolução, ele é complicado. A gente vai esbarrar em inúmeras pedras, em inúmeros obstáculos. Mas ele fala, se você se mostra fraco diante da angústia, e a angústia ela é inevitável, ela atinge a todos, a angústia, a depressão, a angústia, a má expectativa de aquilo não ter dado certo, essa situação amarga que você sente dentro de você, isso está aberto a todos. Isso é inevitável. Ela traz dor? Traz dor. Traz sofrimento? Traz sofrimento. Mas se você for fraco, no dia da angústia, quão pequena é sua fé, quão pequena é sua força? Cadê sua força? Assuma sua força hoje. Sua força está em Deus. Então, anote essas perguntas aí para você se fazer quando você estiver nesse dia. Anote isso aí. Isso é importante. Daqui a pouco a gente vai para o 11 aqui. E eu acho que vai ter tudo a ver com tudo isso que a gente fala. Anote isso aí. Eu estou angustiado. Fui pego pela angústia, fui pego pela decepção, pela má expectativa. Me sinto depressivo, sem forças. Bota assim, pergunta para você, o que fazer nesse dia? Segundo questionamento, ser derrotado por isso? Outra pergunta, eu vou afundar mesmo? Eu vou deixar meu barco afundar? Eu vou botar a culpa em Deus?
Será que eu quero ir para o poço da lama será que eu quero ir para o poço da amargura? Será que eu quero ficar em abismos caindo para sempre? Eu acho que a resposta vai ser assim para você. Não. 1000 vezes não. Então não perca suas forças. Anote essa frase aí, que é uma frase que eu adotei para minha vida toda. Anote essa frase. A fé move a sua força. Se encaixa exatamente com esse versículo 10 do capítulo 24. A fé move a sua força. Aí você bota assim, bate no peito, no momento desse de angústia, e fala assim: a fé move a minha força. A fé move a minha força. A fé move a minha força. Repita 3 vezes isso, você vai ver da onde vai vir tua força. De Deus. É isso. E o 11, que a gente falou um pouquinho antes, vamos nele agora? Livra os que estão destinados à morte e salva os que cambaleiam para a matança. De novo, é um pedido de misericórdia, um pedido para que Deus, para que a gente tenha o mesmo olhar que Deus tem para todos nós. Todos podem procurar o caminho errado, mas não o devemos julgar. Todos estão os que cambaleiam para a matança estão se cambaleando, não aguentam mais de tanta pancada da vida, mas às vezes continuam fazendo o errado. Esses não precisam ser julgados, esses não carecem de julgamento. Esses são pessoas que às vezes têm suas preferências religiosas, seus caminhos, suas crenças, suas coisas impostas, mas tudo de alguma forma leva a Deus. Todos os caminhos levam a Deus, pode ser caminhos tortuosos, caminhos que a gente na nossa visão é negativo, mas às vezes é um caminho purificador para aquela pessoa, é um caminho que ela está precisando agora, para, por exemplo, para expurgar, para botar para fora a situação, para poder aprender até um pouco mais com essa queda. Então, com certeza, orar para pessoas assim, estender a mão para as pessoas assim, dar conselho para pessoas que estão assim moribundas, como ele está falando, destinadas à morte, cambaleando para a matança. A gente não pode também virar as costas para pessoas assim, a gente pode ajudar de alguma forma, mas não também interferindo no nosso modus operandi, ajudando aonde você pode ir, né? Até para você não se envolver com muita coisa, né? Por exemplo, briga de família, né? A gente vai encerrar por aqui no versículo 11. Briga de família, guerra de família, às vezes você vai lá querer se meter para poder ajudar o familiar. A galera se junta de novo, fica tudo bem, quem sai mal é você. Você que é o prejudicado. Você que tentou ajudar, você tentou reconciliar, tentou mediar, se ferrou depois. Você que sai mal. Quem já passou por isso? Um monte de gente. Então a gente tem que saber muito bem até onde a gente coloca o dedo. Às vezes, onde coloca a mão, onde coloca o corpo. Para ter cuidado da gente não se meter, não mexer em ninho de marimbondo, né? O ninho de marimbondo. E é isso, gente. Terminamos por aqui, graças a Deus. Teve vários encaixes aqui, né? Hoje aqui falamos do versículo 1, fomos até o 11, corremos bem aqui e desencadeamos aqui vários pensamentos, várias situações importantes. Esse capítulo, ele vai até o versículo 34, então a gente já deve ter mais 2 episódios aí pela frente para fechar esse capítulo. Então, um beijo no coração de vocês, que Jesus abençoe a vida de vocês, dê muita luz, muita paz, muito discernimento e muita prudência. Apurem esse direitinho que nós falamos aqui, e se você souber de alguém que esteja precisando dessas palavras, precisando dessa série Provérbios de Salomão, direcione, indique essa pessoa. Mande o link da playlist, entre aí no YouTube, vê aí, clique em playlist, aí vai aparecer o link lá em cima no navegador, copia aquele link, que é o link da playlist inteira, manda para alguém, a pessoa vai clicar ali naquele link, vai cair na playlist inteira, mais de 60, acho que a gente está indo agora para 67, dia 67 ou 68, não sei, vou ver agora, e aí você também está ajudando de alguma forma o teu irmão, a tua irmã, que também está precisando de uma mensagem, precisando de uma palavra. Vamos fazer a nossa parte com o mundo, que é entregar a palavra. O mundo precisa de histórias felizes, de palavras de luz do Evangelho de Jesus. Um beijo no coração,
Jesus abençoe, paz e bem na sua vida. Até, muita luz, muita paz para vocês, tá bom? Até mais.